Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de tecnologia da construção. Essa é a nossa aula de número 5 e iremos falar sobre alguns serviços que antecedem a construção. O primeiro deles, como nós já havíamos conversado em aula anterior, é a limpeza do terreno. Dependendo do porte da obra e da declividade do terreno, serão necessárias a utilização de equipamentos de grande porte, como retroescavadeira, pá escavadeira, motoniveladora e caminhões basculantes. Nós já havíamos falado algum desses equipamentos em aulas anteriores. Outro procedimento que pode ocorrer é a demolição. A demolição é o ato de destruir de forma deliberada alguma construção, a fim de dar outro destino ao espaço antes ocupado por ela. O documento de referência para uma adequada demolição é a NR18 e a NBR 5682. Para executar este trabalho é fundamental elaborar um plano de demolição, que tem por objetivo esse plano de fixar os procedimentos a serem observados na demolição, que tem como fator principal manter segurança no momento da demolição, ou seja, manter a segurança das pessoas e edifícios em volta da estrutura a ser demolida. Tem que ser definidas as metodologias de intervenção dos equipamentos e meios humanos, dos tapumes, sistema de proteção e circulação. Assim, visando a segurança e a melhor eficiência possível na hora da demolição. As causas mais comuns de demolição são fim da vida útil, muitas vezes associado ao fim da vida útil econômico da construção, reforços estruturais, anomalia existente, muitas vezes encontram-se anomalias na construção devido à baixa durabilidade, catástrofes naturais ou humanas, podem ocorrer muito, não aqui no nosso país, mas ocorre muito, são os terremotos e abalam as estruturas, mas no nosso país é comum chuvas, ventos, que podem acarretar num processo de demolição, ou também deslizamento de terra, dependendo de onde a construção foi implantada. A adaptação a novos usos e funções, também associada ao fator econômico. Erros e deficiências de projeto, esse que eu acredito que talvez seja um dos piores, ou pior, por se tratar de um erro de execução, uma falha humana, ou seja, algo que poderia ter sido evitado. Existem diversas técnicas de demolição, entre as quais podemos citar com recurso de equipamento mecânico, podendo ser ele de grande porte, um maquinário de grande porte, ou até mesmo utensílios manuais, através do processo térmico, que é muito utilizado com maçarico ou lança térmica, que visa derreter, perfurar ou cortar a estrutura. O uso controlado de explosivos, que são colocados em alguns locais estratégicos na construção, visando implosão e explosão da estrutura. Também temos o por abrasão, que é um corte da estrutura geralmente realizado por serra com disco metálico. Processos elétricos, que utiliza arco elétrico, eletrofratura, aquecimento induzido, e os processos químicos, que realiza ataque químico na estrutura. Cuidados para evitar danos a terceiros, providenciar vistorias nas edificações vizinhas antes de iniciar a demolição. Atenção para reaproveitamento dos materiais que saem da demolição por questões ecológicas e porque podem servir para outra construção, como janelas, portas, pisos, vidros, calhas, ou para instalações provisórias. Ou seja, temos alguns cuidados que temos que tomar, realmente com as edificações vizinhas, para que no processo de demolição não afete outras construções ao redor. E tem alguns utensílios que podem ser reaproveitados, ou para uma construção ou para uma instalação provisória. Locação é a transferência dos dados e medidas de um projeto
para o terreno, onde a edificação será consolidada. É considerada de grande importância e devem ser tomados diversos cuidados para que essas medidas sejam as mais confiáveis possíveis, pois seria muito desagradável perceber, já em uma fase adiantada da obra, que as fundações, paredes ou pilares e outras peças foram executadas em locais errados. Dessa maneira, teria que adaptar, que seria também muito ruim, pois quando se adapta uma construção, não vai ficar igual ao projeto original, podendo acarretar problemas, ou a demolição e a retirada de tudo que já foi realizado, todo o procedimento já feito. Que também seria péssimo, principalmente o fator econômico, que isso geraria mais gastos para a construção. Então, temos dois métodos de locação. O método utilizando cavaletes e o outro, a locação por gabaritos. Aqui, como vocês podem ver, já podemos perceber uma diferença. Os gabaritos são totalmente fechados, enquanto os cavaletes têm algumas aberturas. O método por cavalete. São constituídos por apenas duas estacas cravadas ao solo em um sarrafo fixado transversalmente e nivelado entre as estacas. Então, como nós podemos ver aqui, são duas estacas com um sarrafo fixado e um prego ao meio. O prego vai ser logo após, nós vamos ver, para fazer as medidas de linha. Utilizados em obras de pequeno porte, com pouco elemento a serem locados, como pequenas ampliações, garagens, barracões, etc. Então, aqui nós temos uma estrutura feita por cavaletes. Esses cavaletes têm que estar a 1 metro de onde será realizada a construção, uma distância de 1 metro, e eles são colocados um em frente ao outro, onde serão fixados pregos. Esses pregos vão ser fixados no meio do cavalete e será colocado uma linha, nylon ou um arame. Então, são colocados pares de cavaletes estrategicamente nos principais alinhamentos dos elementos a serem locados, conforme o projeto de locação. Ou seja, tem que se observar o projeto para a implementação, colocação dos cavaletes, para a implementação da locação. Os cavaletes devem ser aplicados a uma distância mínima dos elementos de 1 metro. As marcações serão executadas com linhas de nylon, percorrendo os pregos fixados no sarrafo, assim determinando um alinhamento e o eixo dos elementos locados. Como eu disse, também pode ser feito com uma linha metálica, com um arame no caso. Então, aqui mesmo modelo anteriormente mostrado. Aqui vocês podem ver os pares de cavalete, um em frente ao outro. Par de cavalete. Aqui ó, outro par. E aqui outro par. Onde as linhas se encontram, aqui é fixado um prumo de centro e colocado em estaca. E vai servir para marcação de onde vai ser a fundação. Nesse local aqui onde se encontra. Nem sempre as linhas, o encontro das linhas vai definir uma fundação ali naquele local. E isso vai ter que ser observado nos projetos. Ou seja, aqui seria mais ou menos assim, aqui poderia correr uma parede, aqui outra parede, em torno da linha, outra parede, outra parede. Aqui também não vai ser determinada as portas ainda, só vai ser mais para definição dos locais de fundação. Aqui o mesmo modelo, aqui seria o prumo, e aqui a estaca fixada no local onde será implementada uma fundação. Agora a locação por gabarito. Os gabaritos são sarrafos de madeira fixado ao longo da madeira da obra sobre pontaletes a uma altura aproximadamente de 1 metro do solo. Ou seja, quando vai ser fixado os pontaletes, que são essas estacas aqui, ele tem que ficar a uma altura de 1 metro
em relação ao solo. E aqui seria o que nós chamamos de gabarito, são essas tábuas. Esse processo de locação também é conhecido por tábua corrida ou tabeira e é indicado para obras com muitos elementos a serem locados. Ele também é mais vantajoso que o outro, pois o outro processo é um processo de locação mais antigo e não muito confiável, pois oferece muito risco de deslocamento provocados por circulação de equipamentos e operários. Então, na locação por gabarito, primeiro colocamos um dos pontaletes, que servirá como referência para todos os outros. Vamos pegar como referência esse lado aqui, colocamos um pontalete. Depois realizamos a medida para a colocação do outro pontalete. Lembrando que a distância do gabarito ela tem que ser a 1 metro da obra. E o cavalete tem que ser fixado a 1 metro em relação ao solo. A altura dele tem que ser de 1 metro. Então, realizando essa medida, o próximo pontalete, vamos usar uma técnica chamada de esquadro. Depois fixado o pontalete, vamos fazer a medida para ver se esse ângulo aqui, você pode ver que colocando um pontalete aqui, outro aqui e outro aqui, ele forma meio que um triângulo, que seria um triângulo retângulo, ou seja, que tem um ângulo reto aqui. Então, a técnica do esquadro é para vermos se esse ângulo aqui formado é um ângulo reto. Se não, vai ter que ser refeito. Como vamos fazer? Nós utilizamos o teorema de Pitágoras, que diz que em um triângulo retângulo, um lado, chamado de cateto, que nós vamos pegar por definição esse, que é o mesmo aqui, você pode ver que o triângulo está sendo projetado aqui, sendo ampliado. Um lado ao quadrado, que seria o A, o 0,90 vamos chamar de A, mais o outro lado, seria o B, também ao quadrado, ou seja, A ao quadrado mais B ao quadrado, ou seja, um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Lembrando, catetos são aqueles que estão ligados ao ângulo reto, ou seja, aqui é o ângulo reto, então esse lado está ligado a ele e esse outro lado são os catetos. Ao quadrado, ambos ao quadrado, tem que ser igual ao valor da hipotenusa, ou seja, podemos traçar uma medida aqui e essa medida tem que obedecer a essa fórmula. A hipotenusa, no caso a hipotenusa ao quadrado. Então vamos lá. Para realizar isso, não precisamos pegar de uma ponta a outra dos pontaletes. Podemos fazer apenas algumas medidas menores. E já para tomar como referência. No caso, um exemplo seria essa. Primeiro, daqui para cá, nós medimos 90 centímetros. Então, o A é 90 centímetros, ou 0,9 metros. O B, fazemos uma medida de 1,20 m, em direção ao outro pontalete, que tem que ser igual a C ao quadrado, e o C tem que dar 1,50. Nessa medida que nós realizamos, nós fizemos o cálculo, e deu 0,90 ao quadrado mais 1,20 m ao quadrado, que é igual a C ao quadrado. C ao quadrado é igual a 0,81, que já é a resolução dessa etapa aqui, que é 0,90 vezes 0,90, mais 1,44, que é a resolução dessa etapa aqui, que é 1,20 vezes 1,20, pois está elevado a 2, repete duas vezes. E aqui já é a soma. Somou-se 0,81 mais 1,44, obtemos 2,25. O C que estava ao quadrado aqui, o quadrado se transformou em raiz, passando para o outro lado. Então ficou C igual a raiz de 2,25. A raiz de 2,25 é exatamente 1,50. Então, pegou 90 centímetros, pegou 1,20 m. Aqui, essa distância de uma ponta medida aqui e a outra ponta, traçando uma linha, tem que ser
de 1,50 m. Se não obter 1,50 m, diferença grande em relação a isso, tem que ser refeito. Outra técnica que é utilizada é a técnica de nível, para saber se o terreno está no nível correto. E ela tem que ser determinada, tem que tomar como referência sempre o primeiro ponta-leite colocado, para ver em relação a todos os outros. Outra coisa também que tem que ser feita do anterior é que todos os cantos tem que fazer aquele cálculo da técnica do esquadro, para saber se estão todos com 90 graus. Então, feito o esquadro, ou feito o gabarito, desculpa, vamos fixar pregos em alguns locais estratégicos, onde vai ser as fundações. No caso aqui seria os locais dos pregos em vermelho. Então aqui estaria, como não está marcado, mas estaria o gabarito todo em volta. E ele é colocado rente onde seriam as paredes, no caso onde vai ter a fundação. Podemos ver aqui, ó, e sempre em pares. Ver, ó, esse em par com esse, este em par com esse, este em par com esse, par com esse, esse. Pode observar que estão todos em pares. Então, colocando nas linhas, em relação um ao seu oposto, e vai ficar mais ou menos dessa maneira, todo tracejado. As linhas, sendo de nylon ou arame, onde elas se encontrarem vai ser os locais da fundação. Detalhe, nem sempre vai ser o local de uma fundação. Tem que ser observado no projeto. Por exemplo, nesse dormitório aqui, tem um encontro aqui, mas pelo projeto nós já observamos que aqui não seria colocado nenhuma fundação. Mas aqui, ó, marcado em vermelho, aqui já seriam fundações, onde as linhas se encontram. Nesse encontro, como já tinha dito, usamos o prumo de centro e colocamos um estaca como marcação. Em obra que requer grau de precisão maior, são utilizados os aparelhos topográficos. Para uma boa locação de uma obra, devemos observar alguns aspectos, como estar com os projetos em locação em mão, a limpeza do terreno, equipamento de medidas em perfeito estado de conservação, a veracidade da referência de nível, estar com as ferramentas e materiais necessários à marcação dos pontos, sem efeito de gambiarra, como eu já vi muitas vezes. Outro processo também é a sondagem. É o estudo do solo, no qual busca reconhecer o tipo de solo e suas características, bem como informações sobre a existência de água, com a finalidade de determinar o tipo de fundação mais adequada. O SPT, sigla em inglês, é reconhecidamente a mais popular, rotineira e econômica ferramenta de investigação em praticamente todo o mundo, permitindo uma indicação da densidade do solo granulares e da consistência de solos coesivos. A sondagem STP é realizada contando o número de golpes necessários à cravação de uma parte de um mostrador no solo, realizada pela queda livre de um martelo, de massa e altura de queda padronizados, ou seja, nessa queda livre, vai batendo no solo e ali vai medindo a resistência do solo. Quando chegar a uma determinada profundidade, ele vai parar. Se com poucos golpes ele já chegou a tal profundidade desejada, isso mostra que o solo não tem uma resistência muito grande. Quanto mais golpes, maior se mostrará a resistência do solo. Então, aqui temos duas imagens, uma com o modelo em desenho e a outra ele sendo utilizado. Dependendo da obra, ele vai ser feito vários furos, ou seja, vai ser realizado várias vezes esse teste de STP. O número de furos de sondagem STP
e está relacionada à área a ser construída. A NBR 8036/83, que é a propagação de sondagem de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios, estabelece o número de perfurações a serem feitas em função do tamanho do edifício, ou seja, quanto maior o edifício, maior será o número de golpes, o número de furos, o número de testes de sondagem realizados, como eu já havia dito. Então aqui temos uma tabela mostrando isso, aqui a quantidade de furos e aqui a relação por metros quadrados. Então, menor que 2.000 metros quadrados, ou 200 metros quadrados, desculpa, o número de furos recomendados é de 2, na prática no mínimo 3, geralmente é utilizado 3. De 200 a 400, 3, de 400 a 600, 3 também, de 600 a 800, realizado 4 furos, de 800 a 1.000 metros quadrados, realizado 5 furos, de 1.000 a 1.200, 6 furos, de 1.200 a 1.600, 7 furos, de 1.600 a 2.000, 8 furos, de 2.000 a 2.400, 9 furos, e por último, acima de 2.400, fica a critério do projetista a realização da quantidade de furos. Então essa foi a nossa aula, até a próxima, fiquem com Deus.